Começa mais um 16mm e hoje é dia de falar de Coringa, um dos filmes mais polêmicos do ano até agora. Muita gente achando uma obra-prima, o filme ganhou o Festival de Veneza, mas aí quando ele foi para o Festival de Toronto, muitos críticos começaram a falar que ele incitava a violência, então tá meio que nessa divisão, muita gente amando, muita gente tentando boicotar o filme, e aqui eu vou tentar explicar melhor o que eu achei dele. O comediante falido Arthur Fleck encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City. Desconsiderado pela sociedade, Fleck começa a ficar louco e se transforma no criminoso conhecido como Coringa. Bom, só antes de começar a falar sobre o filme, eu queria pedir pra vocês ignorarem um pouco minha voz, que eu tô meio gripado, então por isso que ela tá um pouco diferente. Pra vocês que já conhecem o canal, vocês vão perceber isso. Eu vou tentar gravar esse vídeo de um jeito um pouco diferente. Eu geralmente faço um roteiro pra desenvolver minhas ideias, pra aí sim conseguir analisar de forma mais clara cada um dos pontos do filme. Mas desde daqui, eu acabei de sair do cinema e eu tô muito impactado com ele. Então eu vou tentar gravar assim direto mesmo, sem roteiro, mas passando o que eu senti assistindo esse filme. Pra mim, Coringa é um dos melhores filmes do ano, sem sombra de dúvidas. E é interessante que o filme é dirigido pelo Todd Phillips, que é uma espécie de pupilo do Martin Scorsese. Pra vocês que me conhecem, sabem que é o meu diretor favorito. Mas até hoje o Todd Phillips ele tinha ido mais para um lado da comédia. Ele fez Se Beber Não Case, por exemplo, que é uma comédia que eu adoro, pra mim é uma das melhores dos últimos anos. E ele fez um filme também que é muito a cara do Scorsese, chamado Cães de Guerra, um filme que tenta copiar bastante de outros filmes do Scorsese, como O Aviador, como O Lobo de Wall Street, entre outros filmes. E ali eu acho que ele não se saiu tão bem, mas o que é legal aqui no Coringa é que ele traz um outro lado do Scorsese, um lado que ele não tinha mostrado até agora, que é esse lado mais sombrio, esse lado mais de mostrar o submundo. Então esse filme tem muito de Taxi Driver e O Rei da Comédia, principalmente, dois filmes do Scorsese, dois dos filmes do Scorsese, né, que ele mostra mais esse lado do submundo, ele gosta de mostrar muito ali em Nova York. Aqui, como vocês já sabem, o Todd Phillips mostra esse submundo de Gotham, que é algo que também tá muito nas HQs, que apareceu também na trilogia do Nolan, então eu acho que combina muito com esse estilo que ele quer passar, mas apesar dele trazer muito do Scorsese, ele consegue também trazer uma autoria dele, trazer um lado mais original. Apesar de parecer em alguns aspectos esses dois filmes que eu citei, ele consegue trazer muito de Todd Phillips, e também tem outras referências de outros filmes, como O Exorcista, como de mais de um filme do Chaplin, mas no geral ele consegue pegar todas essas coisas e agregar aquilo que ele quer passar, aquela visão dele. E esse é um filme que acho que vai gerar um pouco de debate, se ele vai ser considerado ou não como um filme de super-herói. Eu acho que por ser baseado em HQ, não deixa de ser um filme de vilão, mas eu acho que ele mostra que o gênero de super-herói ele pode ir para outros caminhos e fugir um pouco daquele tipo de filme que vem sendo feito muito igual. Então ele mostra que esse gênero de super-herói ele é mais rico do que a gente pensa, então você pode explorar outros tipos de narrativa, outros tipos de estética, outros tipos de personagens, porque queira ou não, esse filme é um desenvolvimento de personagem acima de tudo, e muita gente criticou esse filme, muitos críticos principalmente, falando que ele fazia de certa forma apologia à violência, que ele romantizava. Assim, eu entendo algumas das críticas, eu entendo que ele tem um discurso que é meio perigoso em alguns aspectos, só que eu acho que o Todd Phillips ele tem total consciência disso e ele consegue fazer de uma forma muito madura tudo isso. Então, eu não vejo esse filme como romantizar a violência, eu acho que muito pelo contrário, ele traz aqui mais um dos aspectos que o Martin Scorsese faz muito, que é trazer essa violência mais crua, essa violência mais realista. Então em nenhum momento o que ele tá tentando fazer é que a gente se identifique com o Coringa e que a gente queira seguir os passos dele. Muito pelo contrário, o que ele faz é pegar um personagem que a gente sabe que tem vários problemas psicológicos, e isso é desde sempre, o Coringa é um psicopata, ele consegue explorar um lado de tentar entender o porquê essa pessoa se tornou aquilo, quais são os problemas dele, de onde surgiram, mas em nenhum momento ele faz com que o Coringa seja romantizado demais, ele nunca torna o Coringa um herói, que é algo que acontece muito em filmes de vilão, é querer pegar aquele vilão e transformar ele em um herói. Aqui o máximo que você pode debater é se ele é um anti-herói ou não,
mas de nenhuma forma ele se transforma em um herói. A gente sabe que as medidas que ele toma são questionáveis, a gente sabe que ele tem sérios problemas psicológicos, então tudo isso é muito bem colocado no filme, por isso eu não concordo com essa ideia de que o filme vai inspirar pessoas a fazer esse tipo de coisa. Mas além desse desenvolvimento de personagem, que eu acho que é sim o centro da história, como ele vai desenvolvendo alguns aspectos da personalidade do Coringa e como que isso vai se refletindo com o que acontece com ele. Eu acho que é muito legal o que ele consegue trazer aqui, até para a cidade de Gotham, que o espaço é muito importante aqui, para trazer mesmo esse lado do submundo, para trazer esse caos da cidade, e esse caos que é algo que o Coringa consegue se aproveitar. Então você sente muito no ar aquele clima pesado, aquele clima de ódio, aquele clima de violência. Então, de certa forma, da mesma forma que a cidade ajuda o Coringa a virar o Coringa se aproveita dela, se aproveita desse clima que ela tem para conseguir desenvolver o caos, porque queira ou não, o Coringa ele sempre foi um agente do caos. Eu gosto como ele pega esse clima pesado, esse clima violento, joga ele ao extremo, porque a gente tá falando de certa forma de uma cidade fictícia, mas ao mesmo tempo muitas das coisas se refletem para os dias atuais mesmo. Então a gente vê diariamente como a gente vive numa sociedade repleta de ódio, repleta de violência, e é até aí que ele desenvolve muito de conceitos como a luta de classes, que é algo que sempre está presente, de certa forma, no personagem do Coringa, como ele se aproveita disso, e isso está em quase todas as HQs que ele aparece. Eu acho que o filme consegue trabalhar isso de forma impecável, e além da condução de narrativa, eu acho que vale um destaque também para o Todd Phillips, o como ele consegue criar planos, o como ele consegue usar muito bem a trilha sonora, usar muito bem a fotografia, as cores, para passar a mensagem que ele quer passar. Então quando eu digo que ele não romantiza o Coringa, ele não romantiza a violência, isso aparece muito nos planos, no enquadramento, na direção de arte, no uso de luz principalmente, então como ele usa muito o azul, como ele usa muito o vermelho, usa um pouco o amarelo também, e como ele consegue usar tudo isso para passar essa mensagem pra gente de como a gente tem que entender esse personagem. Mas só antes de entrar na atuação do Joaquin Phoenix, que é pra mim a melhor do ano até agora, eu acho que o filme tem alguns pequenos problemas, pelo menos pra mim, tiveram algumas poucas coisas que me incomodaram. Uma delas é como ele usa algumas facilitações narrativas aqui e ali, nada muito absurdo, nada que incomode tanto, mas tem, por exemplo, um momento que o Arthur entra num hotel, ou como ele usa mais a televisão do que deveria para desenvolver o personagem em alguns aspectos. Então são essas pequenas coisas que me incomodam um pouco no roteiro, ainda que no geral ele funcione muito bem para a construção desse personagem. E acho que também isso acontece um pouco com os personagens secundários, tem alguns que são mais bem desenvolvidos, alguns que você fala, por que ele tá na história? Então, por exemplo, o Thomas Wayne, se a gente vai colocar ele nessa história, se a gente vai colocar falas pro personagem, se a gente vai tentar mostrar um pequeno desenvolvimento para ele, então vai a fundo nisso. E acho que nesse sentido o filme ele fica de uma maneira meio superficial. O Thomas Wayne a gente entende quem ele é, mas ele é um pouco genérico em sua essência aqui nesse filme. Mas isso tudo acaba não pesando tanto porque o filme é do Coringa, o filme é do Joaquin Phoenix, e aqui é talvez a melhor atuação da carreira dele. Eu acho que é difícil até falar isso para um ator que é excelente, que tem atuações maravilhosas a carreira inteira, mas eu acho que se o Joaquin Phoenix não ganhar o Oscar esse ano, eu acho que ele nunca mais ganha. Para mim, a melhor atuação do ano, e é impressionante como ele consegue trabalhar muito bem esse personagem e como a gente consegue entender tudo pelo olhar dele, mas não só pelo olhar, não só pela expressão facial, mas como ele usa muito bem esse trabalho corporal, como ele sabe aproveitar todas essas características do Coringa, desse cara quebrado, esse cara que sofre de problemas psicológicos, como ele usa muito bem a risada aqui, que ele desenvolveu muito bem, e como o jeito de andar, como em momentos de sofrimento maior ele fica um pouco mais corcunda, dá uma mancada, enquanto em momentos que o personagem tá em seu ápice, ele mantém uma postura mais reta, mais grandiosa. Então é todo um trabalho muito minucioso em todos os aspectos. Eu acho que a atuação do Joaquin Phoenix é espetacular. E então é por tudo isso que eu vou dar uma nota 9,5 pro filme. Eu espero que essas críticas a esse lado mais violento e tal do filme não prejudique ele até em premiações,
porque o Joaquin Phoenix merece pela atuação dele, esse filme merecia aparecer como melhor filme, talvez até como melhor diretor, melhor roteiro, então é um dos melhores filmes do ano, pra mim a melhor atuação do ano, eu não teria como ficar mais empolgado com esse filme. Bom, então por hoje é isso, se você gostou do vídeo já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e passa no primeiro comentário aqui embaixo pra ver as nossas outras redes sociais, principalmente o podcast, que a gente lança episódios semanalmente, debatendo as principais notícias da semana, além disso Twitter, Instagram, Facebook, também tem um site que eu escrevo e eu vou deixar o link aqui embaixo. Por hoje é só e corta!